Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje tenho a maior satisfação de receber aqui no estúdio a minha amiga queridíssima Ângela Perotoni. E eu quero que você se apresente, Ângela, para o pessoal que não te conhece. Fala um pouquinho da tua trajetória, da tua formação, mas antes disso quero te agradecer imensamente pela acolhida do convite, por estar aqui conosco, compartilhando muitas dicas, mas também muito conhecimento na área que tu atua hoje, né? Que tu contribui na transformação de muitas pessoas, de muitas vidas. Seja bem-vinda. Obrigada, Ju, pelo esse convite, por estar aqui, para poder estar compartilhando um pouquinho aí da minha história, né? Eu sou psicanalista, sou sexóloga, atendo em consultório, em Caxias. É um longo caminho aí, desenvolvendo pessoas, né? Para que elas consigam aí brilhar, como você falou, né? Para que todo mundo consiga ativar o seu próprio brilho aí e brilhar um pouco mais aí na vida. Uhum. E, Ângela, conta pra gente como é que tu se direcionou para essa área, né? Tu fez a psicologia e depois tu foi se direcionando para algumas áreas, né, de interesse. E aí tem uma grande jornada já, né? Uma boa caminhada. Isso, eu fiz a psicanálise, depois eu fui para neuropsicologia, depois eu fui para sexologia clínica, fiz algumas outras especializações, né? Tô em outra já, então a vida não para, né? É vai uma agregando, constante. Né? Uhum. E desenvolver pessoas, eu tinha esse sonho desde sempre, desde de criança. O meu primeiro trabalho, eu fui trabalhar numa empresa lá em Santa Catarina. Você é de lá, né? Que eu sou de lá. E eu fui demitida porque eu acolhi as pessoas. Olha só. Então, na primeira semana de trabalho, eu fui demitida porque eu acolhi as pessoas. Eles me chamaram lá no departamento pessoal, naquela época era assim. E aí a moça que me demitiu, ela me disse, olha, a gente vai estar te desligando porque você fica escutando, você fica dando papo para as pessoas, você fica dando trela. Ela usou essa expressão. E aí eu disse, bom, então tá. Fui embora, eu cheguei em casa chorando, eu tinha 11 anos de idade, né? E eu disse, mãe, eles me demitiram porque eu conversava com as pessoas. Então, hoje sigo conversando com as pessoas, escutando, e só eu posso me demitir. Olha que maravilha, né? Esse é o melhor dos mundos, né? E olha só, Ângela, tu também tem uma trajetória nesse atendimento, né, às pessoas, mas não tem foco em mulher, né? Mas são homens também, tu faz atendimento, e hoje tu tá direcionada para a parte mais da sexologia. Hoje, sim, é um caminho que eu tenho aberto muito na área da sexologia, atendo tanto homens quanto mulheres, né, que vêm com essa demanda, mas confesso que a minha verdadeira paixão é desenvolver mulheres, né, porque as mulheres, elas não sabem o poder que elas têm, né, e trazer elas para o mundo real e para esse poder, elas poderem se aproximar muito mais de si mesmas, faz com que elas aí desvendem o mundo, né? Uhum. Inclusive, para quem não sabe, a Ângela é autora do livro Seja a Mulher da Sua Vida. Também queria que tu contasse um pouquinho. Eu já tenho o livro, já li o livro, né? Eu acho ele maravilhoso porque realmente ele traz uma proposta, né? Que te coloca no movimento, né? Te propõe a mudança. É um livro muito objetivo nesse sentido, né? Que traz de uma forma muito prática para as mulheres para se melhorarem e se desenvolverem, né, Ângela? Queria que tu contasse um pouquinho também da questão do teu livro, né? Por que tu buscou essa temática e por que tu quis trazer isso hoje para as tuas leitoras, que eu sei que já impactaram, esse teu livro já impactou muitas vidas também. O objetivo do meu livro era atingir aquelas mulheres que não estavam comigo em consultório. Então, que eu não tinha oportunidade de estar com elas ali
trabalhando, né? O Seja a Mulher da Sua Vida, tá já na 2ª edição, me surpreendeu demais, né, com a repercussão que ele teve, com os feedbacks, porque a minha ideia dentro do livro era plantar sementes de amor próprio. E isso foi atingido, né? Então, eu recebi, assim, inúmeros feedbacks. Se vocês olharem no meu Instagram lá, elas mesmas vêm lá e comentam, né? Quanto aquele livro transformou. Porque eu escrevo de uma forma muito simples para que todas possam entender e colocar. Se ver aonde eu sou mulher. Eu sou mulher na vida de quem, né? Sou mulher na vida dos filhos, do marido, da família. Mas e aonde está essa mulher nesse mundo, né? Então, quando eu escrevi esse livro, o objetivo realmente era que a mulher olhasse e se priorizasse, né? E muitas, além de se priorizar, porque muitas já são as suas mulheres, né? Mas elas se resgataram. Então, esse resgate foi possível através do que eu escrevo ali. E eu não escrevo nada de diferente. É tudo muito simples, tudo já existe, mas o simples é muito difícil de ser feito. Então, quando você se resgata, se prioriza, assume o teu papel na tua vida e você honra a tua vida, você honra a tua história, você passa a dar muito mais importância para ela. Muito bom. E esse movimento do livro, eu acho também foi um momento de reconexão contigo mesma, né? Acho que esse encontro, eu acho que ele brinda, né? Esse encontro teu com a tua essência, né? E com o teu propósito da tua caminhada, né? Que foi fortalecendo. E eu queria que tu contasse também, compartilhasse a temática hoje que eu tinha proposto, né? Que a gente combinou de conversarmos hoje, tricotarmos, que a gente falou um pouquinho antes aqui, que vamos tricotar hoje, mas também falar desses assuntos que permeiam a vida de todo mundo, né? Não tem ser humano que de alguma forma não foi afetado na sua vida pelo seu relacionamento, né? Ou já não teve uma experiência, de repente, aí com algo relacionado à dependência emocional. Então, eu queria que tu contasse, Ângela, pra gente, assim, o que tu vê, principalmente no consultório, nos dilemas da vida das pessoas, o que mais impacta, né? Como eu falei, todos nós, como seres humanos, de alguma forma, a gente já vivenciou, já experimentou, de alguma forma, essas questões, né? Viveu na pele. A dependência, né? A dependência emocional, ela afeta diretamente as relações, né? Sejam relações em todos os níveis, desde a pessoa se relacionando de uma forma amorosa, de uma forma profissional, né? Ela permeia, porque a dependência emocional, ela tira da pessoa a autonomia, né? E quando ela tira a autonomia de existir sozinha, você passa a depender de outras pessoas. Então, eu recebo no consultório todos os dias pessoas dizendo, eu não consigo viver sozinha, né? Eu não consigo viver sozinha, eu preciso da determinada pessoa, eu preciso da minha mãe, eu preciso do meu pai, eu preciso do meu marido, do meu namorado. Esse precisar, ele tá muito mais do que apego, né? Então, eu sempre pergunto para os pacientes, você sabe o que é amor e o que é dependência? Porque quando as pessoas não têm muito claro o que é amor e o que é depender, elas entram numa dependência emocional. Porque eu posso amar alguém, mas quando esse relacionamento passa a não existir mais, eu continuo sobrevivendo. Então, isso não é dependência. Embora te traga muito sofrimento, mas você continua sobrevivendo, você continua seguindo em frente e fazendo o seu caminho. A dependência é quando as relações terminam e você acha que você não dá mais conta de viver, que não faz mais sentido existir. Isso já é uma dependência. Quando a gente nasce, nós somos dependentes das nossas mães, da amamentação, daquele cuidado, até um determinado ponto. A partir dali, nós começamos a andar sozinho, comer sozinho. E quando as pessoas confundem isso, elas confundem amor e dependência. E aí a vida adulta fica complicadíssima. Porque se eu dependo de alguém para me fazer feliz, cadê minha autonomia?
Fica mais difícil, né? Fica muito mais difícil. E aí ela vai fazendo transferência, vida fora, para as organizações, para os relacionamentos, né? Sempre necessitando de alguém tá ali, não como apoio, mas sim como ajuda. Isso é dependência emocional. E eu acho que também isso reflete muito na questão que tu sempre tem uma frase que tu diz, né? Seja a melhor companhia, né? Pra si. No momento em que a gente não se sente bem sozinho, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que sempre trouxe isso. Eu acho que esse também é um reflexo. Até uma forma da gente se autoavaliar, né? Do como que a gente tá... como é que tá essa dependência, né? Eu acho que também nos mostra, né? A partir daí. Quando você gosta da tua própria solidão, né? Quando você gosta da tua própria companhia, você não depende de outra pessoa, né? Quando você compartilha a tua companhia com outras pessoas, né? É muito agradável, é muito bacana, mas você não depende quando não tem alguém ali. Então, sempre eles me perguntam, tá, Ângela, mas qual que é o primeiro passo para sair da dependência emocional, né? Aprenda a gostar da sua própria companhia, ou seja, aprenda a se apaixonar pela tua solidão. Quando você aprende a se apaixonar pela tua solidão, com certeza algo vai elaborando dentro de você e você passa a ver, puxa, eu continuo existindo, nossa, eu continuo fazendo as minhas coisas, eu continuo respirando sem aquela outra pessoa, né? E isso vai te dando autonomia para você poder viver. E não necessariamente, ter momentos para si é importante, né? Então, eu acho que quem quer, né, quem vive uma vida a dois, ou enfim, tem um relacionamento, também tem que ter alguns momentos sozinho também, né? Isso é importante, é saudável. Eu trabalho muito a individualidade, né, do ser humano. Então, quando as pessoas vêm para mim, eu começo a trabalhar no individual, tá? Já tive muitos maridos, muitas namoradas, né, que me mandavam recados no consultório. Mas ela tá querendo que a gente se separe porque ela quer que você faça coisas sozinho, né? E aí, o que é isso, né? Ela não é a favor do casal, muito pelo contrário. Isso acontece no início, porque no final elas me agradecem. No final elas têm lá um marido que gosta de si mesmo, um namorado que aprendeu, né, com autoestima, que tem autonomia, que tem voz, que tem atitude, né? E que ele não é uma pessoa que depende do parceiro para ser feliz. Então, quando você trabalha a autonomia, de você gerir, de você administrar a tua própria vida, com certeza você vai ser uma pessoa para o teu par, né? Muito melhor, muito mais interessante, tem muito mais coisa para acrescentar ali, né? E também a gente vem numa cultura onde existem muitas mulheres que optaram por viver sozinha, e tá tudo certo. Elas vivem bem com elas, enfim, gostam da solidão, né, de estarem com elas mesmas e curtem isso. E a nossa cultura muitas vezes vê de fora, nossa, ela sofre, tá sozinha, né? Tem esse olhar também, né, para esse tipo de escolha, né? Porque tá tudo certo também, né? Com relação a essas questões de relacionamento. Muito, muito legal, Ju, que você traz, porque o sistema, né, ele imbui que as pessoas precisam, né, cumprir processos e seguir em frente, né? Então, se a mulher escolhe não ter filhos, né, se a mulher escolhe não casar, ela é taxada na sociedade como estranha. Tem algo estranho com essa mulher, né? Ou o homem, enfim, a pessoa ela é taxada como estranho, né? E não, é uma pessoa que tem autonomia sobre si mesmo, sobre o que eu gosto, sobre o seu desejo, o que ela quer fazer com aquele desejo, objetivo, né? De vida, estilo objetivo, de vida. estilo. E aí ela não depende de um sistema que diga como ela deve seguir, né? Isso é a verdadeira independência emocional, né? Então, quando você atinge a independência emocional, você é dono de si mesmo o tempo todo. E aí você não tem validação das pessoas, né? Você não espera a aprovação das pessoas na tua vida, você toma decisões por si próprio. Então,
Tem uma frase que eu gosto muito da Ana Beatriz, que é uma psiquiatra que ela colocou, que ela fala que ser autêntico hoje, ser de verdade, onde que a regra é ser de mentira, né? A pessoa ela é extraordinária. Então, quando a gente tem autonomia, a gente se torna uma pessoa de verdade, né? Porque é você mesmo. Então, o meu livro, ele fala muito sobre isso, sobre a autonomia de ser a mulher da sua vida antes de querer ser mulher da vida de alguém, né? Porque isso tem um alinhamento, né? Então, tem um equilíbrio, tem um alinhamento, e aí isso é saudável, né? E, Ângela, essas questões de relacionamentos, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, a gente fazer esse gancho, né? Também da dependência emocional, mas falar nas questões de relacionamentos hoje, né? Se fala tanto em relacionamento tóxico, tudo é relacionamento abusivo, né? Então, eu só acho que isso tem uma linha tênue, né? Que muitas vezes as pessoas acabam colocando tudo no mesmo saco e não sabem direito o que se trata disso e tudo mais. Queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Hoje o pessoal acaba falando muito e aí o aspecto de não banalizar, né? Qualquer tipo de relacionamento como abusivo ou tóxico. E o que seria exatamente esse tipo de relacionamento e o impacto que isso tem, né? Ou seja, na vida da pessoa ou até mesmo no entorno dela, na família, enfim. Bem legal, porque nem sempre aquilo que a pessoa fala é o que é, porque cada um reage sobre a sua percepção, né, nas relações, né? Então tem a percepção, tem a sua própria dor, né? Então, às vezes, relacionamento, já disse, relacionar. Se relacionar não é fácil, porque são dois desejos, três, né? Sim. Hoje temos aí o trisal. Então, são vários desejos dentro de uma única relação, né? Então, nem tudo é tóxico. Às vezes, já recebi no consultório uma moça que dizia assim para mim, ele só quer fazer coisas que ele quer. Isso é um relacionamento tóxico, né? Eu disse, mas você já falou para ele que você não quer fazer essas coisas? Não. Por que seria tóxico? Então, se ele nem sabe que você não gostaria de fazer. Você vê que às vezes eles confundem relacionamento tóxico com falta de comunicação. E aí tudo é taxado como tóxico. E eu acredito muito que também nessa parte do teu trabalho dentro da sexologia e dentro dos relacionamentos, né? Acaba impactando muito, né? A questão da comunicação, ou falta de também da comunicação com relação a isso. Combinados, acordos, enfim. Desculpa, eu só fiz aqui um gancho. Exatamente. Então, relacionamento tóxico é aquele que tira a tua autonomia, né? É aquele que te tira a tua autoestima, aquele que te agride, que cria abuso psicológico, né? Que traz situações difíceis. Isso é um relacionamento tóxico, né? Agora, relacionamento onde que você está acordando ficar naquele lugar, né? E que o outro nem sabe que talvez você não esteja feliz, será que é tóxico? Ou aí é uma falta até de atitude que você está deixando e aí transferir para o outro, que é uma toxicidade, fica muito mais fácil, né? Claro. Então se confunde muito. Eu tenho pacientes homens que eles me dizem assim, Ângela, eu estava lá na academia e eu estava assim, distraído, olhando uma pessoa. E a mulher começou a fazer cara feia, mas eu nem estava olhando para ela. Quando eu olhei para ela, estava me olhando com cara feia, assim. Ela disse, hoje em dia eu tenho medo de olhar para as mulheres, porque tudo é abuso, né? Olhar para alguém é abuso, falar um pouco algo que você não gosta Assédio. É uma toxicidade, é assédio. Então tá tudo muito misturado, né? Por isso que eu te pedi para falar um pouco sobre isso também, porque às vezes é fácil colocar tudo dentro de um saco e misturar, né? Mas ter a clareza sobre isso, né? Estar esclarecido sobre o que isso realmente é antes da gente rotular ou determinar, né? Algo, acho que é importante ter esse conhecimento. E também lembrar, né, do qual foi o nosso combinado, né?
Quando você vai num juiz, ele diz qual era o acordo de vocês. Que acordo vocês tinham, né? Então, seja isso em qualquer tipo de relacionamento, né? Seja relacionamento profissional, quando você é prestador de serviço, quando você é funcionário, né? Qual foi o acordo de vocês? Né? Qual o contrato? Qual é o contrato, né? No relacionamento é a mesma coisa. Qual foi o combinado de vocês? Então, colocar tudo que é toxicidade, talvez não, né? Aí tem que entender, existir o diálogo, a famosa comunicação, né? Ter certeza do que eu estou me comunicando e que o outro está sabendo aquilo que eu estou falando é bem importante. Até acredito muito que tu ouvindo, né, no consultório, deve chegar muita coisa do tipo assim, mulheres que são insatisfeitas ou homens que são insatisfeitos, no sentido de nunca colocarem as suas vontades, o que gostam, o que não gostam, de ter essa troca e ter essa comunicação franca e aberta, né? Claro, eu acho que isso impacta, né, nesse relacionamento. Olha, Ju, 90% dos homens que eu atendo, eles querem se melhorar para os seus relacionamentos. 100%, 99%, vamos dizer assim, né? 99% das mulheres querem que o outro melhore para o relacionamento delas melhorar. Olha só. Então, os homens... Perspectivas bem diferentes. Os homens vêm muito mais querendo acertar na relação. Eu vim aqui porque fulana quer que eu seja diferente. O que eu preciso fazer para ser diferente? Né? Minha mulher tá reclamando disso, minha namorada tá reclamando daquilo, então eu preciso melhorar aqui. E a mulher não. A mulher quer que o homem melhore, mas ela não quer melhorar. Tá? Não é grande... É a maioria, mas não é totalidade, né? Mas ela demora muito reconhecer. Então, as pessoas não se comunicam, né? Então, quem é o problema? E aí vira um relacionamento tóxico na cabeça de quem? Sim. Daquela pessoa que só vê problema de um lado e não vê do outro, né? E, ao mesmo tempo, a questão mesmo de autoconhecimento, né? Às vezes, como é que tu vai, né, dizer o que tu gosta se nem tu sabe? Exatamente, exatamente. Acho que o problema é bem mais na raiz, né, da questão. Na questão da sexualidade, isso fica muito evidente, porque elas chegam reclamando dos seus parceiros, né, da performance sexual dos seus parceiros, e aí quando eu entro pelo viés de autoconhecimento, perguntando como ela se conhece, né, se ela se masturba, nunca fiz isso. Aquela mulher ali já está me dizendo que ela não tem conhecimento sobre o seu corpo, né? Que ela não tem a posse da sua sexualidade. Porque quando eu dependo de alguém para me dar prazer, e nem eu mesma conheço o meu próprio prazer. Então, sim, isso traz Tem aí... uma recorrência em consultório? Tem uma recorrência muito grande em consultório. É bem interessante. E quais os impactos, digamos assim, na questão dessa abertura? Digamos, os homens estão mais abertos aí a buscarem, ou, né, enfim, acharem formas de estar melhorando os relacionamentos e tudo mais. Como é que tu vê que eles lidam com tudo isso? Que impacto isso tem emocionalmente também? E tanto que os homens, o processo analítico e o processo de tratamento deles é muito mais rápido. Porque eles são muito mais objetivos. Então, eu vim aqui com esse problema, eu quero resolver esse problema. O que eu preciso fazer? Aí a gente vai lá, desconstrói, constrói, ressignifica e reeduca os sentimentos. Né? Isso impacta na vida fora, porque não adianta só ressignificar o problema, mas se você não reeducar aquele problema, né? Então, isso veio da minha família, dos meus pais, mas essa reeducação agora no presente, como tem que ser feito, né? Então, eles são muito mais rápidos nos resultados, porque realmente eles assumem a responsabilidade. E para a gente ter impacto na vida, a primeira palavrinha-chave é autorresponsabilidade. Porque tem muita gente que só tem conhecimento. Conhece tudo. Mas não aplica. Mas não tem autoconhecimento para aplicar aquilo. Exatamente. Vive de conceito.
E aí, no caso das mulheres, então, aí tem todo o direcionamento da terapia, do tratamento, ela é um pouquinho diferenciada, então. É um pouco diferenciada, porque aí é a mulher de fases, né? Então, tem fases, ela precisa primeiro trabalhar a aceitação vamos colocar entre homens e mulheres, você chegar lá, pergunta pra ele, e aí, como tá a tua relação com o teu corpo? Não, tá ótimo. Ele gosta do corpo dele, ele se masturba, ele tem autoconhecimento. A mulher não gosta. Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquele outro, não me toco, não gosto do meu cheiro, não gosto daquilo. Então, o trabalho é muito maior porque tem toda uma questão emocional, hormonal ali, né? Muitas vezes encaminha até para outros colegas para fazer aí um tripé de atendimento, né? Justamente para ela entender como ela reage à vida, né, às situações. Então, a mulher é muito mais complexa, com certeza. Com certeza, né? E principalmente dentro dessa a raiz, como eu falei, né? Desse relacionamento consigo e tudo mais. Mas eu quero também colocar aqui com relação à parte de aonde nós, seres humanos, todo mundo tem alguns perrengues consigo, né? Ou algumas dificuldades, ou alguns bloqueios. E não sei se tu vê bastante isso também no consultório, a questão da autoconfiança, né? Eu pelo menos assim acompanho muito essa questão e é uma das coisas que chega muito para mim também, a dificuldade que as pessoas têm, né? A insegurança que elas têm com relação à sua própria atuação, muitas vezes, com medo de crítica, com medo de julgamento, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho disso, também, se tu percebe bastante, e de que forma, né, as pessoas podem estar buscando, pelo menos para dar o primeiro passo, de que forma que elas podem estar se ajudando aí a buscar uma melhor atuação. A autoconfiança, ela vem muito de qual o conceito que a pessoa tem sobre ela, né? O que ela pensa sobre ela, quais são os valores que ela tem sobre ela, quais são as virtudes que ela própria reconhece, né? Diferente, por exemplo, uma pessoa que não tem confiança, ela tem procrastinação excessiva, e aí vai travar na vida, porque ela não vai fazer coisas, ela vai procrastinar coisas por uma insegurança de ela nem saber que talvez quem ela é naquele momento, né? As pessoas dizem assim pra mim, eu preciso de coragem. Não, você não precisa de coragem, né? A coragem, ela aparece depois que você já fez. No primeiro momento, você só precisa dar o start e fazer, né? Então, as pessoas procrastinam, não é pela coragem, é pelo medo e a insegurança e tudo que elas elaboraram, porque elas nem passaram por aquilo. Se alguém vem te assaltar, você não fica pensando que você vai ter um assalto, você só corre. A coragem começa quando você começou a correr. Né? Então, muito é disso mesmo. A autoconfiança, ela tá ligada a quem eu sou, né? Quais são os valores que eu acredito que eu tenho. Eu não sou boa nisso? Tudo bem. Mas eu sou boa nisso. Que legal, né? Eu não tenho essa virtude, mas eu tenho essa. Então, desenvolver autoconfiança. Se alguém disser assim para ti, Ju, para mim, eu sou 100% confiante. Aquela pessoa está vivendo um personagem na tua frente. Não, aquela pessoa vai ter medo. Normalidade é ter medo. Normalidade é não ter coragem. Normalidade é você não estar motivado todos os dias, né? Ninguém é Mulher Maravilha, ninguém é Superman, né? Então, o que a gente tem? Pessoas reais, normais, né? Se colocando num pingo de autoconfiança e nutrindo aquilo. Porque tudo que você coloca energia, tudo que você coloca a tua mente a produzir, aquilo vai acontecer. Então, às vezes, não é o talento que as pessoas dizem, mas eu tenho que ter talento para me dar bem na vida. Não, você tem que ter constância, você tem que ter disciplina. Você não tem que ter motivação, você só tem que ter disciplina. Exatamente. Então, a disciplina, ela é a inimiga do medo.
né? Então, as comparações vêm por quê? Porque eu não tenho isso e fulano tem, então fulano é melhor que eu. Não. Fulano tá lá cheio com as neuroses dele, com as paranoias internas, que você não tem nem acesso. Talvez até algumas parecidas com as tuas. Então, como é que eu faço para ser autoconfiante? Olhando para a tua história, se comparando com quem você foi, qual a tua trajetória de vida, o que você passou. Essa é a melhor pessoa para você se comparar. Com você mesmo. Eu digo isso direto. Se for para se comparar, que se compare consigo mesmo. Olha lá um ano atrás como é que tu estava e olha como é que tá agora. Exatamente. Né? E essa questão da autoconfiança também de se experimentar, né? De se jogar, muitas vezes, porque as pessoas ficam buscando todos os recursos possíveis, inimagináveis, para poder atuar, né? E se lançar, muitas vezes, é que vai começar a ficar bom, né? É isso aí. Eu trabalho muito, 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 muito. Vou estar trabalhando daqui a tantos anos lá pela frente a mesma coisa que eu vou estar te falando hoje. É aceitação. Quando a pessoa se aceita, a gente trabalha permissão. Porque as pessoas não se dão permissão. Quando a pessoa se permite viver, quando ela se permite errar, quando ela se permite se frustrar, né? Ela realmente começa a fazer a vida dela andar. Porque enquanto ela não se aceita, ou ela não se acha boa o suficiente, aí ela cria fachada, ela coloca máscaras, né? Não reconhece, né? Não se reconhece, nunca tem a permissão. Então, permissão para você, sim, ser vulnerável, né? E permissão para viver. Eu acho que essa permissão para viver parece uma coisa assim muito distante, tá? Mas eu já estou existindo. Às vezes você só está sobrevivendo. Eu digo sempre que quem tá na rodinha do hamster tá sempre na sobrevivência, né? Vivendo um dia após o outro, né? Tem uma certa rotina, né? E não se permite a coisas novas, né? Ou até mesmo uma mudança na sua vida, né? É mais fácil a gente ficar no automatismo do que a gente ser o protagonista da sua vida, né? E desenhar ela como a gente quer. Né? Muito mais fácil, e né? aplicar, né? Muito mais fácil, porque eu vejo muito a questão da vitimização, né? Então, minha vida é difícil, eu tenho isso, ou eu não tenho isso, falta aquilo, quando eu tiver aquele outro. Então, se vitimizar é muito mais fácil do que você ter que fazer, porque se você tem que fazer, você tem que se responsabilizar. Então, responsabilidade, ela é o oposto da vítima, né? Pessoa que ela é responsável, que ela tem permissão para viver, ela larga a couraça da vítima ali, né? Então, ser vítima não tem que mudar. Ser vítima, tá, o governo é isso, o mundo é ruim, as pessoas me fazem isso, mas eu não faço nada, coitadinha de mim, né? Exatamente. É a síndrome da coitadinha que a gente tanto fala, né? Essa eu acho que é uma das coisas que mais impactam na questão de não viver o seu propósito, né? De não ser protagonista, né? E ficar nesse vitimismo mesmo, se colocando, né? Se amarrando, né? A coisas do que eu sou vítima, né? E uma coisa que você falou legal sobre o propósito, porque as pessoas vêm muito forte com essa questão de que, eu preciso ter um propósito já criado, e se eu não sei qual é o meu propósito, então eu não sou ninguém. Então, o propósito nada mais primeira coisa, você honrar a tua vida, né? Esse é o primeiro propósito. É você se tratar bem, você se cuidar e você honrar a tua vida, né? Os propósitos, eles são móveis. As pessoas acham que eles têm que ser definidos e tem que ficar ali, tem que ser algo grandioso. Gente, então o propósito pode ser começar a tomar água todos os dias. Isso é um propósito, né? Eu tenho o propósito de ser reconhecido por algo que eu venha a fazer. Ok, bem bacana você ter esse propósito.
Mas enquanto ele não chega no que você quer ser reconhecido, o que você está fazendo com os teus outros propósitos aqui? Então, desmistificar um pouco essa questão também do propósito, porque eu acho que isso tem mais frustrado as pessoas do que ajudado elas, né? Essa coisa Como de se fosse um que- grande feito e que tá distante como felicidade. Exatamente. Do tipo inatingível, né? Eu nunca... Então, eu tenho que nunca vou fazer chegar lá. muita coisa para ser feliz, né? Exatamente. E eu acho que tanto a questão da felicidade quanto do propósito é o inverso, né? Muitas vezes o propósito vai nos encontrar. Se movimenta, começa a se movimentar, a se permitir coisas diferentes e logo tu encontra um propósito, ou, né, que vai começar a te movimentar para outro lugar, né? Então, e tem esse encontro, né? A mesma coisa da felicidade, né? Como a gente começar a ressignificar a cada dia que a gente vive, as pessoas que a gente encontra, né? Os nossos papos nutritivos, né, Angela? E aí, nesses pequenos momentos de felicidade e realização e que nos tornam melhores, né? E nos fazem se sentir realizados. Então, não é aquela coisa tão distante, porque um dia se eu fizer tal coisa eu vou ser feliz, porque se eu não arrumar tudo na minha vida e tiver tudo perfeitinho sob controle, eu não vou ser feliz, né? E os pequenos caos, né, da vida da gente fazem parte. Com A certeza. gente, o grande diferencial, eu acho que está muito voltado para a forma como a gente lida com tudo isso, né? Ou como a gente enxerga as coisas que estão na nossa volta. Porque eu acredito muito que as pessoas que te buscam ajuda contigo, muitas vezes elas não estão enxergando, né? Ou vivem numa ilusão, não reconhecem. Ou no mundo irreal, né? Não reconhecem a situação, não se enxergam daquele emaranhado que elas mesmas criaram para elas, né? É bem isso, elas estão na falta, né? E a dificuldade que elas têm de sair disso. Então, às vezes, e é realmente difícil, né? Eu sempre digo, gente, ser feliz dá trabalho, ser feliz é difícil, né? A felicidade, ela não é um arco-íris pintado todos os dias, né? Só existe a alegria porque a tristeza apareceu, né? Então, a gente não é uma linha reta, não. Você tirar lá os teus batimentos cardíacos, você vai ver que é altos e baixos, porque se tiver reto, você tá partindo para outra, né? Tá morto, né? Tá morto. Então é muito isso. A vida, ela é assim. Uma hora esquenta, outra hora esfria. E quando você aprende a andar em todas essas estações, né? Entender que talvez um dia você não tá tão legal, mas que no outro você vai ficar bem. Você lembrar do que você ficou bem ontem, você já esqueceu, né? E viver no agora. Eu acho que a grande neurose hoje das pessoas é que elas só olham lá na frente e não vivem no presente. E olha o nome, o que é? Presente. Já é um presente. Já é um presente, a gente tá aqui hoje. A gente tá aqui, adorando. né? Podendo fazer. Então, se você faz o teu melhor para você, primeira coisa, você já está realizando o teu propósito. E essa questão de olhar lá na frente, que acontece com muitas pessoas, é olhar lá na frente e não enxergar nada, né? E do tipo, o que eu tenho que enxergar? Enfim, eu olho pra frente, não enxergo nada. E, nossa, a quantidade de pessoas ansiosas em função disso. Porque aí entra o quê? Comparação, né? Falta de tempo, aceleração do tempo. O tempo, ele funciona diferente para a cabeça das pessoas, né? Tem uma pessoa que a noção de tempo é uma e para outra é bem diferente, Exatamente. né? Então, isso gera muita ansiedade, né? Muita comparação. E aí, as pessoas congelam, procrastinam, e o medo chega, e aí tá a orquestra lá montada, né? Lá nas neuroses. Então, bacana quando as pessoas vivem no agora. Se você entrega o teu melhor hoje, se você faz o melhor que você consegue, eu sempre digo, depois da curva, tem uma linha reta. Muito bom, olha né? só. Tem uma linha reta. Depois de toda a curva que você faz, a estrada vai abrindo, né? Os caminhos vão chegando, conexões vão existindo, né? E quando você tem muito claro fazer-se dar certo, eu acho que aí talvez é o que a Ju falou. Não é você que corre atrás do propósito, é o propósito que te encontra. É isso aí.
Depois da curva, muitas vezes. Muitas vezes depois da curva, Ai, é amiga, verdade. adorei bater esse papo contigo. Esse realmente é um assunto, né, que eu digo sempre que não tem fim, Não. né? Nós duas adoramos falar sobre isso também. E quero te agradecer por tu ter colocado, né, todas essas questões que acredito que muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas aqui, no mínimo, como eu falo sempre, a refletir, né, a pensar sobre si. Então, te agradeço imensamente por estar aqui compartilhando também a tua experiência, o teu conhecimento, e a gente está trocando uma ideia. Mas olha só, antes de finalizar, eu gostaria que tu falasse aí para o espectador que está nos assistindo, né, ou nos ouvindo, né, alguma mensagem final, né, dentro de todo a tua expertise, né, dos teus atendimentos também e dos dilemas, né, do ser humano. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem final para o pessoal. Eu gosto muito de falar para as pessoas quem eu possa, né? Ame quem você queira amar, mas se ame em primeiro lugar. Porque quando a gente tem amor próprio, né? Quando você honra a tua vida, tudo ao teu redor também gira melhor. Então, a minha mensagem é que antes de você fazer parte da vida de outra pessoa, de outros trabalhos, de outras situações, ame você mesmo. Seja o teu principal trabalho aí. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelas tuas contribuições. Eu espero que vocês tenham gostado também, assim como eu. E já fica o convite para te voltar, tá? A gente falar sobre outros dilemas aí também. Voltarei. É sempre um prazer vir aqui conversar contigo, Ju. Obrigada. Muito obrigada. Angela. E pessoal, vocês que estão nos assistindo, até o próximo Podstar, até o próximo programa. Um beijo no coração de todos vocês e até lá. Shine bright like a diamond.